Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Hoy vamos a intentar hablar un poquito de la UP número 4 de defensa, que nos dice que Julio, de 42 anos de edad, foi recebido da guarda médica por um quadro de dolor e distensão abdominal, e ao quadro se acompanha de náuseas, vômitos e extremada palidez. Entonces, acá vamos a tener Julio, de 42 anos, que é recebido com um quadro de dolor e distensão abdominal e que também está apresentando náuseas, vômitos e extremada palidez. Sim, acá nessa unidade de problema nos direciona para que pensemos que Julio está em um quadro de abdômen agudo, que possamos pensar que essa palidez pode ser por alguma hemorragia digestiva, nos orienta a saber dos síntomas relacionados com o aparato gastrointestinal e também relacionado a dolor, os possíveis tipos de dolor e nos hace recordar sobre os pontos dolorosos. Empezando entonces con o dolor, nós sabemos que dolor nada mais é do que uma experiência que é subjetiva e desagradável, que vai reflejar que há algum dano tisular que esteja presente em esse paciente. ¿Sí? Em el dolor, devemos recordar sempre, enquanto estamos fazendo a anamnese, de perguntar sobre o famoso Alicia Fredusa, ¿sí? Donde ela nos hace referência a antiguidade do dolor, o Lely, sobre a localização, o Li sobre a irradiação, o C sobre as características do dolor, o Li sobre a intensidade, ela com relação a los atenuantes e agravantes. E el Fredusa é a frequência com que aparece esse dolor, a duração de esse dolor e os síntomas acompanhantes de esse dolor. Podemos dizer que nós temos basicamente 3 tipos de dolores. Podemos dizer que há o tipo visceral, que é um dolor sordo, mal localizado, que vai ser percebido a distância de la víscera afetada.
É, você, é, sim, isso. E esse tipo de dolor é originado em órgãos abdominais que são cobertos por peritoneu, por el peritoneu visceral. Porque os receptores de dolor vão estar presentes em la pared muscular de la própria víscera ou então em la cápsula de uma víscera maciça, como en el hígado, por exemplo. E en el dolor visceral, os estímulos podem ser por uma isquemia, por uma distensão de cápsula, por uma inflamação, por um estiramento, ¿sí? Depois do dolor visceral, nós podemos ter o dolor somático, que é também conhecido como o dolor parietal, que é um dolor que se localiza en el sítio afectado. É um dolor mais intenso e de aparição brusca. Como é um dolor mais intenso, generalmente esse dolor acaba que se intensifica com os movimentos. E seu estímulo basicamente é inflamatório, em uma peritonitis, por exemplo, em uma gastritis que ocorreu uma perfuração intestinal. E também temos o dolor referido, que é um dolor que vai surgir em las estruturas viscerales. Tiene origen, mejor. Tiene origen en estruturas viscerales e vai ser percebido a distância desse órgano, do órgano afetado, basicamente porque o cérebro não vai conseguir discriminar de onde vem esse estímulo e vai projetar o estímulo em la piel. E, además disso, o dolor pode classificar classicamente como agudo ou crônico. Sim, agudo, que é um dolor que dura menos de 7 dias, generalmente tem que ver com alguma causa mais estrutural, e quando é crônico, com alguma causa mais funcional. Os agudos podem ter uma solução no momento, com algum tratamento médico, sim? E quando esse paciente chega, nós temos que pensar basicamente em el abdômen agudo, pois ele vai apresentar justamente o conjunto de signos e sintomas abdominais que vão estar presentes principalmente o dolor espontâneo provocado, vômito, a constipação, a distensão abdominal, que generalmente vai estar acompanhado de algumas outras manifestações, como febre, taquicardia, uma anemia, por exemplo. ¿Sí? Entonces, en este abdomen agudo, vai ser basicamente o conjunto de signos e sintomas, ¿sí? Signos e sintomas abdominais, onde temos que mirar principalmente o dolor espontâneo, mirar se há constipação, se há vômito, se há manifestações
generales, ¿sí? Como la taquicardia, una hipotensión, una anemia. Si su evolución es repentina o gradual, ¿sí? E também la distensión abdominal. E sempre que temos um paciente assim, é importante que miremos alguns signos de alarma, ¿sí? Os signos de alarma nesse caso, signo de alarma em abdômen agudo. Creio que seriam a inertabilidade hemodinâmica, la irritação peritoneal, trauma penetrante, grande risco de infecções, a necessidade de uma terapêutica mais intensa, que esse dolor seja súbito e severo desde o início, que tenha algum sangrado visível, visível ou não, porque aí vamos mirar, hacemos uma eco, uma radiografia para mirar o sangrado, por exemplo. Mirar se há um sangrado associado e ruídos hidroaéreos ausentes, que nos pode dizer sobre um ilho, ¿sí? Então, pensamos basicamente que é um dolor de muito corta evolução, que não calma com uma terapêutica normal e é necessário uma terapêutica mais extensa e que avança e agrava a condição do paciente, ¿sí? Então, nós sabemos que o dolor abdominal se pode dividir em dolor agudo e crônico, ¿sí? E esse dolor agudo que é de horas ou dias, generalmente é de uma aparição brusca que não cessa, e caso a vida do paciente esteja em risco de vida, seria o que nós chamamos de abdômen quirúrgico, ¿sí? Na maioria dos casos vai ser um abdômen agudo médico, pero caso seja um abdômen agudo quirúrgico, nós temos uma emergência médica, temos que tentar arreglar o que está passando com o paciente o mais rápido possível. Então, no abdômen agudo médico, que é mais frequente, esse dolor abdominal pode ter uma origem justamente abdominal, que pode ser por uma causa autoimune, uma causa viral, uma hepatite, por exemplo, alguma distensão de vísceras, alguma distensão superficial de vísceras, ¿sí? Pode ser de origem torácico, que pode ser uma pneumonia com uma pleuritis, uma pericarditis, até mesmo um infarto
un infarto agudo del miocardio. Puede tener también un origen metabólico, sí, por ejemplo, de uma causa metabólica endógena em la cetoacidose diabética, por exemplo. Quando o paciente está cursando uma uremia, também pode surgir um dolor abdominal. E por alguma causa metabólica exógena, podemos ter alguma intoxicação por plomo, por exemplo, ou até mesmo uma síndrome de abstinência por el álcool, por exemplo. E também temos as causas neuríticas, que o exemplo mais comum é de la varicela zoster. E depois, em relação aos abdômen agudo quirúrgicos, nós outros podemos ter o abdômen agudo inflamatório, perforativo, mecânico ou obstrutivo, el hemorrágico, el isquêmico e el traumático. Sim, e na inflamatória podemos ter, por exemplo, a peritonitis, na pancreatitis, na apendicitis. E no perforativo, uma úlcera péptica, divertículo. No mecânico, a formação de brida, alguma neoplasia, ilho biliar. O hemorrágico, a ruptura do baço, aneurisma de aorta, embaraço ectópico. E no isquêmico, por exemplo, pode ser uma hérnia estrangulada ou alguma isquemia mesentérica por algum vóvulo, que pode ser uma obstrução mecânica também, abdômen obstrutivo também, e a traumática, que pode ser por algum trauma aberto ou cerrado. E no abdômen agudo inflamatório, esse dolor que o dolor que se apresenta generalmente é dolor progressivo, que vai apresentar signos de defesa justamente por essa inflamação. Como há uma inflamação, o paciente vai apresentar febre e vai apresentar também náuseas e vômitos. Então, dolor progressivo vai apresentar signos de irritação peritoneal, febre, ou caso alguma coisa, ou alguma medição que seja subfebril. Caso se progresse, se pode apresentar uma sepsis e, como é inflamação, alguma alteração no próprio intestino, pode apresentar náuseas e vômitos. E o mais comum no abdômen agudo inflamatório seria a apendicitis, a diverticulitis, a pancreatitis. Depois, no perforativo, uma perfuração de víscera hueca, sim. Esse dolor já é dolor intenso. Ao início, é dolor constante. Vai estar presente dependendo do local de afectação do órgão perfurado, sim. Pode generalizar muito rapidamente. Vai apresentar febre,
pode apresentar sintomas vegetativos, que seria a palidez, a taquicardia, o sudor frio, vômito, sim? Pode fazer com que genere uma desidratação, por exemplo, também. Pode haver que ocorra uma desestabilização hemodinâmica nesse paciente por um choque, por exemplo, seja um choque volêmico ou um choque séptico. E uma coisa muito importante seria a presença de la desaparição de la matidez hepática por la entrada de aire no peritoneu, generando um pneumoperitoneu, que é o conhecido signo de Robert, sim? Que aí pode ser apresentado também algumas vezes em la radiografia como o signo de la pila de monedas, que é onde se vê presente dentro do intestino cúmulos de aire, sim? E também em la radiografia de tórax podemos mirar o signo de Popper, que é quando se queda aire abaixo da cavidade diafragmática e o hígado se queda descendido. Depois temos o mecânico ou obstrutivo, que seria basicamente o famoso ilho, que é lá a parálise do trânsito intestinal, que pode ser tanto, assim como eu escrevi, mecânico ou obstrutivo, assim como pode ser também adinâmico ou paralítico. Sim? Que esse aqui é mais relacionado com a parte funcional, alguma alteração funcional do intestino, por la diminuição de la motilidade. Então, basicamente o paciente acaba apresentando uma distensão abdominal, pode apresentar vômitos, pode apresentar uma alteração em los ruídos hidroaéreos. Por exemplo, se é por alguma alteração funcional, que seja algum problema nervioso no intestino, vai ter a completa ausência de ruído hidroaéreo. E se for alguma causa obstrutiva, por exemplo, vai estar aumentado. Vamos escutar o que chamamos de ruído de Lucha, principalmente em la zona cerca de la obstrução, sim? E também uma constipação, que vai ser basicamente a ausência de eliminação de gases. Em el abdômen agudo hemorrágico, vamos ter um dolor de começo brusco, um dolor persistente, vai haver signo de choque, não, de hipovolêmia, perdão. Que pode levar ao choque por uma taquicardia e por hipotensão. E por ser hemorrágico, não tem costume de aparecer inflamação, náusea, vômitos, sim, porque é basicamente uma causa hemorrágica. E aí,
esse abdômen agudo hemorrágico se pode dividir em espontâneo ou traumático. Sim, o traumático por algum traumatismo esplênico, hepático, por exemplo, e o espontâneo por la ruptura de um embaraço ectópico, por exemplo, ou por algum aneurisma. E vai estar presente o hemiperitoneu. Peritoneu. Já o lirquêmico, que pode ser chamado também de abdômen agudo vascular, basicamente vai ocorrer por la interrupção do fluxo sanguíneo hacia esse órgão, sim. Pode representar um dolor persistente e intenso. É um dolor de difícil localização e que algumas vezes pode acompanhar de algum quadro infeccioso. Então, o paciente pode apresentar um pouco de febre, vômitos, náuseas, sim. E pode ser tanto de causa arterial como venosa, como, por exemplo, de causa arterial, pode ser por um tromboembolismo, ou então por alguma coisa que esteja generando um hipoflujo em determinado órgão. Venosa, por uma trombose venosa, sim. A estrangulação pode ser alguma hérnia e por estrangulação que pode ser uma hérnia atarcada. Vamos tentar falar um pouco, então, agora sobre, creio que as duas causas principais de abdômen agudo quirúrgico, que seria apendicites, primeiro, que basicamente é a inflamação do apêndice secal, sim. O paciente vai cursar com um dolor abdominal, que vai ser muito característico lá, famosa cronologia de Murphy, porque inicialmente vai iniciar com uma irritação de la capa serosa, ou seja, um dolor visceral que o paciente vai referir mais ou menos na região do epigastrio ou na região periumbilical, sim. E depois, por el aumento dessa irritação do peritoneu parietal, acaba se localizando mais em la fossa ilíaca direita. Que acá, vou tentar fazer um parênteses para tentarmos recordar de los pontos dolorosos, ¿sí? Entonces, esse que eu estava descendo ao ponto de McBurney vai estar acá, mais ou menos, ¿sí? Que vai ser o ponto de McBurney. Como era? Sim. Então, vai ser um ponto que vai estar localizado no terço médio de uma traçada entre a espina, está feio de burro, pero entre a espina ilíaca e o umbigo, seria mais acá, assim, basicamente, sim, que nos vai indicar, é um ponto doloroso característico de la apendicitis. Depois nós temos também os pontos uretrales médios, que vão ser dois, basicamente. Que vai ser a união do primeiro terço externo com os dois terços externos de la linha ilíaca, sim? E geralmente quando há algum dolor acá, tem que ver
con alguna litiasis, por ejemplo. Tenemos también el punto uretral inferior, que es encontrado básicamente solo con el tacto retal, ¿sí? Después tenemos por arriba del ombligo los puntos uretrales posteriores, no, superiores, que va a ser representar el borde externo del recto, junto com a linha horizontal del ombligo, que aí se pode apresentar também uma litiasis ou uma pielonefritis, porque vai estar mais em la altura de los riñones. E depois também temos o punto círtico, sí. Acá. Que basicamente vai estar no borde do recto anterior junto com a região subcostal, que nos vai indicar uma colecistitis. Volviendo a apendicitis, então, vai ocorrer essa cronologia de Murphy, sim, que inicialmente vai ser um dolor referido ao epigártrio, ou um dolor periumbilical, que depois passa à fossa ilíaca direita, sim, que nos vai apresentar o ponto de McBurney com um signo de defesa a la palpação profunda acá em la fossa ilíaca direita, e esse dolor vai aparecer a la descompressão, que é esse dolor, a descompressão, é o que nós outros chamamos de signo de Bloomberg, sim? E quando essa palpação se irradia hacia a fossa ilíaca esquerda, podemos chamar também de, creio que era signo de Rosvink, pero não é muito característico. E podemos identificar também por el signo de pessoas também, que é quando hacemos a extensão da cadeira do paciente que há dolor, e com o signo do obturador, que é quando pedimos para o paciente fazer uma rotação interna do músculo. O paciente, generalmente, vai apresentar febre também, vai apresentar náuseas e vômitos, vai apresentar diarreia ou constipação, e uma anorexia, justamente por esse dolor, sim? Então, se disse que a apendicitis é uma urgência, porque, vamos pensar, inicialmente empieza sendo uma obstrução, sim? Por essa obstrução, acaba que esse apêndice se queda conrectivo, se quedando conrectivo, genera um edema e aumenta de tamanho. Pero, com esse aumento de tamanho, com esse edema, acaba generando um apêndice supurativo, supuração, que se diz. Por quê? Porque ao aumentar de tamanho, acaba ocorrendo uma compressão arterial. Depois dessa compressão arterial, por la falta de riego, acaba se tornando um apêndice necrótico, onde pode generar uma necrose e uma úlcera, e ao final, esse apêndice se pode perforar, sim? E agora sobre qual era? A peritonite, sim? Agora descendo um pouco sobre a peritonitis, recordando o abdômen agudo inflamatório, que é basicamente a inflamação da serosa parietal, independentemente de la etiologia. E a peritonitis pode ser dividida em primária e
secundária. La peritonitis primária, não há um foco evidente de infecção no abdômen. Por isso que se disse que é chamada também de lo que eu disse no último vídeo, de la UP3, que seria lá peritonitis bacteriana espontânea, porque não existe na causa, assim, pá, generou uma peritonitis primária. E ocorre, basicamente vai ocorrer em pacientes com uma cirrose hepática avançada, que vão apresentar a hipertensão portal e a ascites. E vai ser, não sei se acordam, se miraram no vídeo, essa peritonitis bacteriana espontânea é a causa mais frequente da peritonitis, é monobacteriana, bactéria mais comum, a Escherichia coli. O diagnóstico, hacemos uma paracentese, hacemos um recuento de los polimorfonucleados. Se apresenta mais de 250 polimorfonucleados, já se considera uma peritonitis bacteriana espontânea. O pH baixo. Isso. E a secundária é quando há um foco infeccioso. Abdominal. Sim. Que aí, esse foco infeccioso pode ser basicamente por uma perforação de víscera, que aí vai ser uma infecção da própria microbiota residente habitual do intestino. Pode ser causada por alguma infecção quirúrgica, pode ser por algum traumatismo penetrante, sim, que pode ser cerrado ou penetrante ou cerrado, perdão, porque o traumatismo cerrado as próprias bactérias do organismo e o penetrante as bactérias que estão no exterior vão hacia dentro, sim. Então, basicamente, essa vai ser polimicrobacteriana, generalmente anaeróbios, a própria Escherichia coli novamente e alguns enterococos. Em la peritonitis, temos que fazer muito hincapié sobre as características de como esse dolor está presente, se é intenso, se é difuso, se vai exacerbar, se exacerba com os movimentos, sim, porque todos esses são aqueles signos de alarma que eu dije antes. Em la inspeção, o paciente basicamente primária, secundária. Inspeção. Em uma inspeção, o paciente vai apresentar pálido, taquicárdico, com signos de desidratação, hipotensão. Logo, há alguma distensão hemodinâmica, sim. O abdômen dele pode estar distendido ou plano. Em la auscultação, vai ocorrer, acá é importante, vai ocorrer ilho reflejo, ou seja, vai haver uma ausência de los ruídos hidroaéreos. Basicamente por quê? Porque com a irritação peritoneal, a musculatura lisa se relaxa, ou seja, cessa o peristaltismo, sim? E em la palpação, a palpação vai ser dolorosa, sim? Vai haver a defesa abdominal, vai haver a dolor, a descompressão, que pode ser caso o motivo seja uma apendicite, vai ser o signo de Blumberg. Caso seja uma colecistitis, o dolor vai ser no hipocôndrio direito. E caso seja uma afectação mais generalizada do peritoneu, é o que chamamos de signo de Musse, que vai ser uma descompressão
que vai ser uma dolor a palpação em qualquer região do organismo. Então, em uma irritação peritoneal, devemos prestar atenção nisso que eu disse, basicamente. Vai haver uma relaxação do músculo liso, ou seja, as vísceras huecas não vão estar funcionando, não vão estar realizando o peristaltismo, e vai haver a dolor, a compressão, a defesa abdominal. Por quê? Porque o músculo estriado se vai contrair, generando o famoso abdômen entabla. Passando agora para outra parte de outro conteúdo da unidade de problema, vamos falar pouquito sobre as hemorragias digestivas. Que é uma emergência gastrointestinal, e as causas mais comuns de hemorragias basicamente é a H. pylori, generando na gastritis, ou por el uso indevido, uso excessivo de ANI por los pacientes, ¿sí? Aí nós dividimos basicamente em hemorragia digestiva alta, quando ocorre no esôfago, no estômago e duodeno, e hemorragia digestiva baixa quando aparece no chechuno, no ileum, no cólon, no recto e no ano. ¿Sí? Então, com relação a las causas, em la hemorragia digestiva alta, pode ser que ocorra hemorragia por úlceras pépticas, que é o mais frequente, por varices esofágicas, que acá podemos acordar da hipertensão portal do paciente com cirrose da chá, por la síndrome de Mallory-Weiss, que é uma alteração no esôfago, basicamente por vômitos constantes, por neoplásias e também por úlceras esofágicas. Já em la hemorragia digestiva baixa, é comum que é mais frequente que ocorra por diverticulitis, por angiodisplasias, também por neoplasias, por hemorroides, por fissuras anales, por uma colitis isquêmica, por enfermidades inflamatórias e por enfermidades inflamatórias. E as manifestações principais de cada uma vão ser, basicamente, em la hemorragia digestiva alta, la hematemesis, que basicamente é vômito com sangue roja, fresca, ou la melena, que é basicamente a deposição com sangue de color negro. Esse sangue já foi deglutido, já foi digerido, está no organismo mais
mas um tempo, já começou a ocorrer la digestión de este sangre. Y en la hemorragia digestiva baja, vamos tener la hematoquesia, que vão ser deposiciones com sangre roja, las famosas heces sanguinolentas, ou seja, a hemorragia está aí já cerca de quando o paciente vai ao banho, não há tempo suficiente para que as bactérias empecem a hacer sua degradação, que a sangre empiece a coagular, todo esse processo. E também lá, proctorragia, que vai ser a deposição de sangue por el ano, que essa sangue pode estar aislada ou mesclada com as heces, ¿sí? Acá en la hemorragia digestiva baja también puede ser que el paciente presente una anemia ferropênica, quando esse sangrado não é um sangrado de grande volume, mas é um sangrado frequente, que aí generalmente vai ser identificado basicamente por la sangre oculta em matéria fecal. E hablando por último não, porque todavía havia a parte de choque também. Podemos falar sobre a parte relacionada com la gastritis, ¿sí? Gastritis, vamos. Que basicamente é uma lesão na mucosa gástrica, ¿sí? Que vai ser uma inflamação de la mucosa gástrica, que pode ser sintomática ou sintomática, que o paciente vai apresentar um dolor no epigastrio, náusea e vômitos, ou assintomática, vai generar um edema e uma congestão na lâmina própria do estômago, vai apresentar pode apresentar um pouco de neutrófilos no epitélio superficial, e quando a lesão chega hasta la mucosa, vai ser uma gastrite mais grave, que é onde vai começar a aparecer as erosões e a hemorragia, porque vai começar a ocorrer na pérdida do epitélio superficial, e aí chamamos de gastritis aguda erosiva, ¿sí? Recordando, então, empieza las capas del estómago, la mucosa, la submucosa, la muscular e la serosa. Acá em la mucosa é dividido em el epitélio superficial, em la lâmina própria e em la capa muscular mucosa, que quando chega acá é onde se torna mais grave. E a gastritis pode se classificar basicamente em tipo A, B ou mixta, que seria uma união do tipo A e do tipo B. Classificação.
A tipo A, donde las células parietales vão ser destruídas, seja por uma hipocloridria ou por alguma hipergastrenemia, ou seja, por la falta de la produção de ácido clorídrico ou la hiperprodução de ácido gástrico, por la hiperplasia de las células G. Isso tem uma causa genética, uma causa imune, que essa vai estar presente, ocorrer basicamente no corpo e fundo do estômago. Depois, temos lá tipo B, que vai ocorrer basicamente por um elevado nível de gastrina. Essa vai se apresentar em alantro, sim? Isso causa H. pylori. E tem um menor risco de generar um adenocarcinoma. E depois, lá do tipo A e B, basicamente é uma gastrite que vai estar em toda a extensão do estômago, e isso pode ser, assim acaba podendo ter como causa qualquer uma de isso, autoimune, por H. pylori, por uma hipocloridria, sim? E depois de falar da gastritis, podemos pensar em las úlceras. Em las úlceras pépticas. Que vão ocorrer basicamente em pacientes que têm antecedentes de gastritis, sim? A úlcera péptica é uma complicação da gastritis crônica, quando se relaciona com o estômago, ou seja, as gastritis, las úlceras gástricas têm que ver com o estômago, pero las úlceras sendo a mais frequente a úlcera duodenal do que a úlcera gástrica, sim? Então, basicamente, acá mais relacionado com a úlcera gástrica. Generalmente são lesiones crônicas por la gastritis hiperclorídrica, sim? Que há uma perda substancial da parede gástrica que vai sobrepassar a mucosa, chegando até a submucosa, dessa parte que nós estávamos falando, ou seja, é uma gastrite mais grave. Vai ser causada tanto por la H. pylori ou então o uso de ANE, que é mais frequente do que a própria H. pylori, mas também pode ser por estresse, por el uso de corticoides, sim? Clinicamente, o paciente vai apresentar dolor epigástrico, vai apresentar uma acidez, chamada de pirose também, pode apresentar um refluxo gastroesofágico, náuseas e vômitos, hematemesis e melena, né, por la hemorragia, e uma anorexia ou perda de peso, justamente por essa dificuldade de ingestão, sim? E o diagnóstico vai ser feito por uma endoscopia digestiva alta, e o importante é pensar em las possíveis complicações que podem ser uma hemorragia digestiva, pode ocorrer uma perfuração, e perforando pode ocorrer uma peritonitis. Isso, basicamente, sim?
E depois podemos falar finalmente sobre o choque. Que o choque basicamente vai ser o conceito de choque. É um estado patológico que se caracteriza por la hipoperfusão tissular em diferentes órgãos e sistemas, que pode acabar generando um facho multiorgânico no paciente. E o choque se pode dividir em choque hipovolêmico, em choque cardiogênico, em choque distributivo e um choque obstrutivo. Então, o choque hipovolêmico pode ser hemorrágico ou não hemorrágico. Por exemplo, há pouca sangue para bombear. Quando há uma faixa, quando há uma hipovolêmia, literalmente, no paciente. É o choque cardiogênico. É quando há uma faixa ou insuficiência da bomba cardíaca, do coração, depois de um infarto, por exemplo. O choque distributivo pode ser um choque séptico, um choque anafilático e um choque neurogênico. O choque séptico é causado por infecções microbianas, o anafilático por uma reação de hipersensibilidade do tipo 1, causada por la IgE, e o neurogênico por uma perda do tono muscular. Já o obstrutivo é basicamente por alguma obstrução mecânica, seja no chenado ou em la salida de sangue, por exemplo, em um tromboembolismo pulmonar. E o choque, devemos saber que ele apresenta 3 faces. A fase no progressiva, que é basicamente uma fase que todavia está compensada, sim? Ou seja, é reversível, que acá é onde o organismo vai detectar a diminuição da tensão arterial e vai fazer com que se ativem os barorreceptores para estimular o sistema nervioso simpático e as catecolaminas, generando a taquicardia, a liberação de glucocorticoides, ativando o sistema renina-angiotensina e haciendo a redistribuição do flujo para manter a perfusão em los órganos vitales, o cerebro, coração, hígado e os riñones são a prioridade. Caso o paciente não consiga se compensar, ele vai passar a segunda fase, que é a fase progressiva, onde se vai sostener essa vasoconstrição em el intento de corrigir a perfusão sanguínea, ou seja, acaba generando uma isquemia, justamente por esse sostém da vasoconstrição e da hipoperfusão, generando uma isquemia, que pode causar uma acidose metabólica, vai causar a vasodilatação, uma hiperperfusão renal, causando uma oligúria, uma hipoperfusão intestinal, podendo causar um íleo, uma hiperperfusão no pulmão, causando um distresse respiratório, sim?
Ah, sí, generando una isquemia general en el organismo. Y después tenemos la tercera fase, que ya es la fase irreversible, que la isquemia se va a progresar, va a empezar a ocurrir una necrosis en los esfínteres precapilares, o sea, vai empezar a impedir completamente o flujo sanguíneo, causando uma êxtasis sanguínea, comprometendo o retorno venoso, comprometendo, e aí sim empieza a comprometer realmente a circulação do coração, do cérebro, causando a necrose, ¿sí? E ao final causando o facho orgânico. Então, basicamente, o que nós temos que fazer nesse paciente, chicos, por lo que ele está apresentando, porque pode ser que seja uma emergência médica, pode ser que seja um abdômen agudo quirúrgico. Então, nós vamos ter que fazer inicialmente uma avaliação hemodinâmica desse paciente e tentar descobrir de onde está originando esse sangrado, por exemplo, e a partir daí fazer uma sonda nasogástrica para ser o lavado, fazer a endoscopia digestiva alta. Pero isso tem mais que ver com a parte de clínica. Não sei se chegariam a perguntar acá, pero tendríamos que basicamente hacer isso, uma eco para tentar mirar para localizar a causa dessa náusea, do vômito, da palidez, do dolor. Depois temos poner dos vias centrales, estabilização hemodinâmica, identificação do lugar de la hemorragia por la endoscopia digestiva alta e por aí vai, ¿sí? Estou tentando fazer vídeos mais curtos, pero está bastante contenido, estou tendo um pouco de dificuldade de selecionar o básico solo para dizer. Caso tenha alguma coisa que esteja errada, por favor, me corrijam. Caso tenham alguma sugestão, pongan en los comentarios. Correcciones também, por favor. Eu não sei de todo. Estou tentando fazer mi mejor acá para pegar a costumbre de hablar para las mesas. ¿Sí? Espero que ajude em alguma coisa, se alguém for assistir. É isso. Gracias, chicos.